Levítico 4, versão King James atualizada. O Senhor falou a Moisés e ordenou: Fala aos filhos de Israel e orienta-os. Se alguém pecar sem intenção de fazê-lo, mas transgredir de algum modo a qualquer dos mandamentos do Senhor, assim deverá proceder. Se for sacerdote ungido que pecar, trazendo, portanto, culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como sacrifício pelo pecado que cometeu. Levará o novilho diante do Senhor à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará na presença do Senhor. Depois o sacerdote consagrado pela unção tomará um pouco do sangue desse novilho e o levará à tenda do encontro. E molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário perante o Senhor. O sacerdote colocará então um pouco desse sangue sobre as pontas alongadas em forma de chifre do altar do incenso, que é queimado diante do Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar dos holocaustos, que se encontra na entrada da tenda do encontro. De toda a gordura desse novilho oferecida em sacrifício pelo pecado, eis o que ele reservará: a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e está próxima dos lombos, e o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins, como se retira a gordura do bovino sacrificado como oferenda de comunhão. Então o sacerdote queimará essas partes no altar dos holocaustos: o couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e seu excremento, isto é, tudo o que restar do bovino, ele levará para fora do acampamento, a um local cerimonialmente puro, onde se lançam as cinzas. Ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira sobre o monte de cinzas. Se for toda a comunidade de Israel que pecar por ignorância e infringir alguns dos aspectos prescritos nos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Contudo, quando a comunidade reconhecer a violação cometida, todo o povo se reunirá e trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Perante o Senhor, os anciãos da congregação de Israel colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante do Senhor. Em seguida, o sacerdote consagrado pela unção levará à tenda do encontro um pouco do sangue do novilho. Molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante da cortina do véu, no lugar santo, perante o Senhor. Depositará então um pouco do sangue sobre as pontas em forma de chifre do altar, que se encontra diante do Senhor, na tenda do encontro, e depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos, que está na entrada da tenda do encontro. Então, retirará do animal toda a gordura e a queimará no altar, e fará com esse novilho como se faz com o bovino da oferta pelo pecado. O sacerdote cumprirá assim o rito da expiação a partir de cada chefe de família, e todos serão perdoados. Depois ordenará que o novilho seja transportado para fora do acampamento e o queimará da mesma maneira como queimou o bovino anterior. Esse é o sacrifício pelo pecado da comunidade. Quando um líder pecar sem intenção deliberada de assim proceder, transgredindo de alguma forma qualquer dos mandamentos do Senhor o Eterno, será considerado culpado. Entretanto, assim que se conscientizar quanto ao pecado cometido, trará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos, na presença do Senhor. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco de sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre que se prolongam nos cantos do altar dos holocaustos. Em seguida, derramará o sangue na base do altar dos holocaustos. Queimará toda a gordura no altar, como queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim o sacerdote fará a propiciação pelo pecado do líder, e esse será perdoado. Se alguém da comunidade, inadvertidamente ou sem querer, incorrer no erro de fazer o que é proibido segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Sendo assim, quando se conscientizar do seu pecado, trará como oferta pela violação cometida uma cabra sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado
que será sacrificado no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com um dedo um pouco do sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre dos holocaustos e derramará o restante do sangue na base do altar. Então, retirará toda a gordura como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim, o sacerdote cumprirá o rito de expiação para essa pessoa do povo e ela será perdoada. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá de ser uma fêmea sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal que será sacrificado como oferta pelo pecado, no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue do sacrifício e o depositará sobre as pontas em forma de chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura do animal, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará, em benefício dessa pessoa, propiciação pelo pecado que cometeu, e ela será perdoada.